nós temos a notícia de que o Palmeiras... garoto. O Palmeiras estaria planejando fazer oferta e com um projeto para tirar o Pedro do Flamengo. Eu tô rindo aqui, galera, porque de fato eu não consegui segurar a risada. Mas, né, o atacante é considerado um reserva de luxo, de acordo com a reportagem do Jornal Dia, e um dos destaques do Flamengo e é visto como um sonho da diretoria do Palmeiras para 2022 no comando da tia Leila, né, na presidência do clube paulista. E aí, de acordo com o jornalista, para tudo, como diria meu parceiro João Guilherme, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o atacante Pedro é um sonho de aliados da Leila Pereira, presidente da Crefisa e futura presidente do Palmeiras para 2022. Entre eles, o sonho principal se chama Pedro, do Flamengo. O Pedro, né, que soma 16 gols em 40 partidas e é reserva, né, do Gabigol na maioria dos jogos, das oportunidades que tem, né, é visto como um reserva de luxo do Flamengo pelos palmeirenses e visto também como um objeto de desejo para o ano que vem. E dizem, né, um dos argumentos usados pela cúpula palmeirense é de que o Pedro seria fundamental ao Palmeiras, principalmente se ele não for convocado para a Copa. Que a chance dele ir para a Copa do Mundo, pô, o cara foi convocado para a Olimpíada, para a Copa certamente, provavelmente ele não vai, mas que a chance dele ser convocado para jogar a Copa do Mundo só se ele trocasse de clube e fosse para o Palmeiras. Rodrigo Ferreira, eu não vou entrar no próximo parágrafo dessa notícia. Vou parar aqui para você comentar isso. Qual é a sua opinião sobre Jorge Nicola trazendo essa notícia do Pedro no Palmeiras? É porque Jorge Nicola, eu se eu fosse Jorge Nicola eu desistia, só comentava. Fica ali com o emprego dele, comentando e tal. Mas não vou nem questão desse Jorge Nicola não, brother. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do Pedro. O Pedro, ele é um jogador raro dentro do futebol brasileiro e também dentro do futebol mundial. Antigamente, nos anos 90, todo time tinha como centroavante, camisa 9, esse é o goleador, um jogador desse biotipo, né? Grandão, goleador, sabe finalizar, tal, que não sei o quê. O que diferenciava era sempre os que tinham mais qualidade. Mas muito caneludo foi camisa 9 de time brasileiro. Eu posso citar aqui no meu tempo, Oséias era o camisa 9 do Palmeiras. O Flamengo até pouco tempo tinha Tuta. Nós vamos ficar aqui até amanhã. Enfim, sempre tinha esse jogador com essa característica, com um pouco menos de qualidade técnica e tudo mais. E aí tem o Ribamar, que é o artilheiro dos gols perdidos aí no América. Não, o Ribamar é maior, nunca foi titular de nenhuma. Mas tô falando assim, dos titulares mesmo, os caras que já foram titulares, a gente pega aí. Aqui eu vou acabar esquecendo. Jardel, enfim, esses caras assim. Então é o seguinte, só que a exigência do futebol brasileiro começou a ser um pouco mais forte nesse sentido. E começou a cobrar o diferencial. E aí começaram a surgir os jogadores centroavantes com mais qualidade. Eu não vou nem botar o Ronaldo Fenômeno tal. Eu tô falando uns caras com mais diária mesmo, aqueles mais pesadões tal. Aí, nessa brincadeira, surgiu um Adriano da vida, surgiu um Fred, surgiu... Enfim, aqueles caras mais referência, né? Os caras que conseguem contribuir para a equipe além dos gols também, né? E a exigência do futebol. E aí, com o tempo, foi morrendo isso. Você vê que são raras as equipes que contam, de fato, com um centroavante de área. O Chelsea tem... O Chelsea até ganhou uma Champions League sem ter. Agora contratou o Lukaku, né? E aí você vai ao Real Madrid, tem o Benzema, mas são raros, não são todos os times que tem. Por exemplo, o Liverpool não tem, o Manchester City não tem, o Arsenal não tem. O Arsenal até tem o Lacazette lá, mas não joga muito. Enfim, você tem alguns jogadores. Hoje é raro. E o Pedro é um jogador raro, e o Pedro, gente, cá entre nós, o Pedro sabe que se ele jogar no Palmeiras, ele é titular e briga por todas as artilharias. E tem sim chance de mais convocações na seleção brasileira. O Pedro sabe se ele jogar no Atlético. O Atlético não, porque o Atlético já tem jogador para... Mas se ele jogar em qualquer clube do Brasil que dê uma condição para ele, de um time que consiga acompanhá-lo, eu digo para você, se o Tite usar meritocracia, o Pedro vai para a Copa do Mundo. Hoje, o Pedro sai do Flamengo e vai para o Palmeiras.
o Pedro vai ser o titular do Palmeiras. O Pedro possivelmente poderia estar na Copa do Mundo. Eu diria para você sim. Porque é um jogador raro. É um jogador que a seleção brasileira não tem. Você vê aí, tá batendo cabeça. Tá batendo cabeça, não tem jogador da característica. Mas aí é aquele negócio. E eu acho uma sacada do Palmeiras. Sabe por quê? O Palmeiras vai tentar convencer. O Palmeiras vai tentar convencer primeiro o jogador, irmão. E assim, gente, vamos ser sinceros. É muito legal ter um time forte e tudo mais. Mas tem jogador que não vai aceitar banco por muito tempo, irmão. A história do Pedro no Flamengo, ela tá junto atrelado à validade também da história do Gabigol no Flamengo. Hoje, o Pedro foi contratado no ano passado. Beleza, o Pedro pode jogar a próxima temporada ainda como titular reserva do Flamengo, mas não acredito isso em longevidade, irmão. Não vai. Não vai. Se o Gabigol não sair do Flamengo, o Pedro vai sair. O Pedro vai sair, o próprio jogador. Estou falando jogador. E a gente sabe como é que funciona esse tipo de negociação. O jogador, quando quer, ele força, e aí perde o clima e você vai ter que negociar o jogador. Eu sei dos valores do Pedro. Eu não acho que o Palmeiras está disposto a pagar o que o Flamengo quer pelo Pedro. Não vai. Mas aí aquele negócio vai arrastando, vai criando um mal-estar, vai, e no final pode ser que, por um valor até menor, o Flamengo vai lá e negocie. 10 milhões. O futebol é assim. Isso acontece muito, inclusive. Isso aí. Então, assim, gente, a verdade é essa. A verdade é essa. Não acredite em longevidade Pedro e Gabigol juntos. Só se aparecer um treinador que fale assim, ó, vamos jogar os dois juntos. Até hoje não surgiu. Né? Cá entre nós não surgiu. Na Europa tem time que joga com 2 centroavantes, tal. A Inter joga com 2 centroavantes, Dzeko e Lautaro. Tem time que consegue, mas aí vai da qualidade do treinador. E aqui eu não sei. Aqui Renato não vai conseguir fazer isso. Renato não vai. O Rogério Ceni não conseguia. Tem agora. Desculpa, dizer que não é impossível Pedro e Gabigol jogar junto. Eu acho que é um pouco de limitação tática. Agora, é possível. Claro que é. Agora sim, eu acho que vai chegar uma hora que um dos dois vão ter que sair, tá? E aí vai sempre, pro lado do Pedro vai ser sempre mais complicado, porque o Gabigol é um ídolo e o Gabigol é o titular inquestionável do Flamengo e o Gabigol é o ídolo do Flamengo. Tomar a vaga do Gabigol hoje, não vejo como possível. Não vejo o Gabigol sendo no banco do Pedro. Tá entendendo? E é isso, acho que vai acontecer. Se isso acontecer longínquo, não chegar um treinador que consiga usar os dois e tudo mais, vai chegar uma hora que o Pedro vai pedir o boné. É fato que os dois não vão ficar para sempre, né? Aliás, os dois não, todos os jogadores do Flamengo não vão ficar para sempre. Então, assim, cara, quando você tem dois jogadores bons, jovens, uma hora, tipo assim, ou o Gabigol recebe uma proposta e aí o Pedro vira o titular absoluto, ou se o Gabigol continuar, irmão, e tomara que continue por muito tempo, o Pedro vai falar assim, pô, cara, então, meu tempo tá passando e eu continuo sendo reserva do Gabigol. Então ele vai ficar para trás, é natural. E esses caras, eles têm essa cobiça de, pô, ser titular, ser convocado e etc, jogar, fazer gol. Então, assim, é muito natural isso, galera. Não se assustem, né? Assusta, mas tem que ficar tranquilo aí, cabeça no lugar, porque de fato isso é muito natural, cara. E, independentemente do Pedro ter multa pô, igual aqui, né? A multa do Pedro. O Pedro teve recentemente na mira no time da Rússia, e aí a notícia é de que o Flamengo não negociaria por menos de 60 milhões de euros, né? Que na cotação atual dá 380, 81 milhões de reais. Então, assim, o Flamengo já tem essa ideia. Só que, cara, não existe multa rescisória no mundo que faça segurar jogador, cara. Isso infelizmente, isso é verdade.